Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Gente, eu tenho uma convidada hoje aqui que melhor vocês apertarem o cinto, que o piloto vai sumir hoje. Ela vem contar a história dela para nós e é uma história incrível. Fiquem com a gente, encaminhem para as pessoas um número máximo que vocês conhecerem, porque é imperdível. É a Jana Laszlo. Ela é uma fofa, uma querida muito talentosa. Vocês vão descobrir, fica com a gente. Boa noite, Janinha. Obrigada, viu, meu amor? Obrigada por estar aqui, ter deixado tua casa, teu marido, tuas empresas, tua filha, né? Pra estar aqui hoje com a gente. É por muito amor isso. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Deise. Para mim é uma alegria, é uma honra. Eu admiro o teu trabalho, admiro você como mulher, como esposa, como empresária, meu amor. como amiga. E para mim é uma honra estar aqui. A honra é minha, tu pode saber disso, viu? E aí, meu amor? Conta essa história pra nós aí. Ai, é uma história... Quem que é a Janaína? Eu falo que a minha história tem um grande escritor. É, né? É verdade. Tem alguém... Por muito tempo, eu achei que eu que escrevia, né, Deise? Eu achei que a caneta estava na minha mão. Uhum. Mas aí um dia eu entendi que tinha um grande escritor. Eu lembrei daquele louvor agora, que a gente canta muito pras crianças, né? O maior pintor do mundo... Está pintando a minha história. Exatamente. Lembrei verdade. desse louvor. E ele que criou todas as cores, né? Olha que supremo. Ele que criou todas as cores. Então, escrita por ele, tá muito emocionante. Bom, a Janaína... Eu também falo, Deise, que a minha história começa com a história dos meus pais. Uhum. A minha história começa com a deles. Eles eram um casal, jovem, casaram. Casaram jovens, né? Casaram jovens. Minha mãe casou jovem, meu pai também. Antigamente era comum isso, né? Aham. Era comum. E casaram bem bonitinhos, assim. Namoraram pouco tempo, casaram. Minha mãe quase não conhecia meu pai, né? E aí casaram, planejaram filhos. Daí minha mãe engravidou. Teve o primeiro filho, que é o meu irmão mais velho. Depois ela engravidou de novo. Aí já começou um tumulto ali na família. Meu pai costumava falar para ela, olha, já nasceu um filho e esse é homem. Então agora é hora de vir uma menina. Porque aí fica um casal. Aham. Naquela época, né, Deise, não tinha ultrassom igual hoje. Aham, é verdade. Só sabia quando nascia. Nasceu outro menino. Aí ela engravidou pela terceira vez. E ela me conta que quando ela casou, ela descobriu que ele era muito machista. Descobriu que ele era agressivo, descobriu que ele gostava de bater. E aí começou as brigas. E aí quando ela, pela terceira vez, engravidou, ela disse que apanhava muito. Apanhava grávida. E aí ela pensou, bom, já tenho 2 filhos com esse homem, ele me bate tanto. Eu acho que não preciso ter o terceiro. Uhum. Aí ela tentou aborto, disse que tomava aqueles remédios, tentava empurrar a barriga e não conseguiu abortar. Era você? Era eu. Meu pai. Era eu. E aí ela disse que quando ela estava ali de 7 meses, ela levou uma surra muito forte, muito grande, foi pro hospital. Aí o médico falou, ou eu tiro a criança ou morre você e ela. E aí eu nasci de 7 meses, bem prematura, bem frágil. E era a menina que o meu pai queria. Meu pai casou depois de novo, né? E teve outros filhos. E eu sou a única menina do meu pai. Uau. Ah, eles se separaram e ele casou e você é a única menina de um lado e do outro. Não, da minha mãe ela teve mais uma menina. Mas do meu pai ele teve mais 3 meninos. E eu fiquei sendo a única menina. Mas enfim, né? Aí teve essa situação ali no nascimento. Eu falo que Deus, ele já tinha um plano ali. Com certeza. Porque ele me livrou do aborto. Ele me livrou dessas agressões que poderiam ter me matado. Foi a importância, né, da tua vida, né?
E eu fiquei na incubadora, minha mãe disse que muito tempo, né? Prematura. Minha mãe disse que eu não tinha unha, era aquela criança bem frágilzinha. E ela recebeu alta, foi pra casa e eu fiquei no hospital. Daí ela ia lá. E aí depois eu recebi alta, ela disse que eu chorava muito, eu tinha muita cólica. Aí ela disse que já foi outro período bem desafiador ali com meu pai, porque meu pai trabalhava muito de viajar. Ele era caminhoneiro, comprava frutas no Ceasa e viajava a redondeza da cidade que eu morava ali para vender. E aí ele falava, essa menina não para de chorar, faz essa menina parar de chorar. E eu só chorava no seio. Mamei 3 anos, Daisy. Uau! 3 anos. 3 anos. E aí ela disse que ele batia nela comigo no colo. Batia nela comigo na cama. Batia nela comigo junto. E essas agressões só pioraram, né? Esse período ali da minha infância só pioraram. Mas aí foi passando. Quando eu tinha, assim, uns 3 para 4 anos, eu me recordo de uma briga muito feia deles. E eu me recordo dela me pegando no colo e fugindo. Aí ela pegou meu irmão mais velho, me pegou no colo, o outro não conseguiu, se escondeu debaixo da cama. E aí ela fugiu. Aí eu lembro que ela caminhou uma rua e entrou num estabelecimento comercial, assim, num mercadinho. E ela tapava a minha boca e falava, não grita, teu pai não pode nos encontrar. Se ele encontrar a gente, vai matar todos nós. E esse foi o divórcio deles, né? A separação. Foi uma briga bem feia que eu me recordo assim. Eu me recordo... Mas aí o teu irmão do meio? Depois do acontecido, que chamou polícia, tudo, a polícia foi buscar ele na casa do meu pai. Daí ele tava debaixo da cama, escondido. E meu pai tentando bater nele com cabo de vassoura. E eu me recordo, Daisy, que meu pai era bem agressivo, com palavras, com gestos. E ele tentava bater em nós, mas minha mãe entrava na frente. Eu me recordo sempre dela tentando nos proteger, sabe? Então ela apanhava muito, né? Recebia muita palavra, tudo. E aí se separaram. Minha mãe pegou os 3 filhos. Eles entraram com esse procedimento de divórcio. Ela ficou literalmente sem nada. Porque ele trabalhava por conta, então não conseguiu. Ele ficou de dar uma pensão, assim, num valor bem irrisório para os 3. E ela ficou com a guarda dos filhos. E aí foi um período que a gente ia visitá-lo na casa dele. Ele ficou morando na casa que a gente morava. Casou de novo com outra pessoa. E infelizmente eu tive uma madrasta. Uau. Daí quando íamos visitar ele na casa que eles moravam, né? E aí ela foi tendo filhos, ela tinha um filho que era só dela. E com o meu pai, ela teve 2. Mas o meu pai assumiu o filho dela como filho mesmo. E a gente chegava na casa... Você já tinha que idade? Uns 6, 7, assim. Quando teve o divórcio e a gente ia visitar eles na casa, né? Eu ia contra gosto, mas eu tinha que ir, né? Era lei e a minha mãe falava, não, o juiz determinou, tem que ir. A gente pegava ônibus, eu e meus irmãos, íamos até a casa dele. Ficava lá o dia e voltava no final do dia. Aí eu me recordo, quando eu fiz a experiência do lar, o Senhor me trouxe à memória a questão da mesa, a questão do porquê da mesa. E aí eu me lembrei que na casa do meu pai, ela servia para os meus irmãos arroz, feijão, bife, batata frita, arroz e feijão para mim e para os meus irmãos. E aí no café da manhã ela servia... Os filhos dela, ela servia? No café da manhã ela servia leite com Nescau para os filhos dela, leite com café para você e teus irmãos. E a gente crescendo ali na infância, eles tinham bicicleta, brinquedos, roupas, sapatos. E a gente tinha uma vida bem precária. Bem precária. Mas a minha mãe foi uma leoa, né?
Ela começou a trabalhar, não tinha, né, Deise, profissão, porque casou e foi cuidar da família. Uhum. Então, E ela... com 3 filhos, pensa, né? Ela com 3 filhos, ela saiu para colher algodão. Na região ali que eu morava, Presidente Prudente, é uma região que tem muita, né? Uhum. Essa área rural. Então, ela colheu algodão, ela cortou cana, ela trabalhou muito nessa área rural. Ela levava eu e meus irmãos quando não tinha com quem deixar. A gente pegava aqueles caminhão de boia fria, Aham. 4 da manhã. Ela e os 3 filhos juntos. Aí ela levava um lençol e ela forrava assim o lençol na cana, né? E pedia pra gente ficar lá e falava assim: não saiam daqui. Os 3 aqui. E aquela marmitinha enrolada Aham, no paninho igual o filme, no né? paninho. E aquela marmitinha era pra nós todos comer. E aí a gente foi crescendo, né? Ajudava como podia, eu e meus irmãos. Quando ela foi colher algodão, eu me lembro que a gente ajudava. E depois ela pegava o saco e tirava tudo de dentro, porque a gente colhia o algodão todo. Eu não sei se você já viu algodão, tem que tirar uma capinha que ele Aham. tem. E nós, criança, querendo ajudar, colhia ele todo. Aí ela tinha que ir lá limpar algodão por algodão que a gente tinha colhido. Tudo, né? Refazer o serviço. Mas, né, uma mãe, assim, que não mediu esforços para nos dar o sustento, Uhum. o pão de cada dia e, dentro do possível, fazer o que estava ao alcance. Depois, ela conseguiu ali uma creche, colocou a gente na creche. Outra coisa que eu me recordo, desde a minha mãe, foi gari. Ela varreu rua. E em Presidente Prudente tinha uma avenida muito comprida, grande, como se fosse a terceira avenida aqui, que lá chamava Washington Luiz. Aham. E ela varria a Washington Luiz. E eu, maiorzinha, meus irmãos daí começaram a trabalhar cedo, empacotador, alguma coisa assim. Mas eu ainda não, e eu era menina, né? E aí ela me levava com ela, quando eu não tinha com quem ficar. E ela falava assim pra mim, ó, eu vou varrer essa avenida e o meu supervisor não pode saber que eu te trouxe. Porque senão ele vai me mandar embora. Como assim tu traz a filha pra trabalhar, né? Então, você fica aqui na beiradinha da calçada e vai me acompanhando, vai me Ai, olhando. meu Deus. Você olha, eu tô andando, você vai andando. E aí, eu me lembro que nessa avenida tinha um colégio bem grande, que era um colégio de freiras. Chamava Cristo Rei. E eu acredito que as freiras ali perceberam que essa mulher levava a tua filha. Então, quando eu passava em frente, elas saíam pra fora e me davam um pãozinho com manteiga. Me dava um leitinho, me dava alguma coisa. Olha, gente. E aí, na hora do almoço também, minha mãe levava a marmitinha, eu sentava com ela, comia. E ela de olho pra ver se o supervisor dela não via. Pra não impedir que eu estivesse ali. Mas era uma forma dela me proteger, né, Deise? Porque eu não Sem podia ficar dúvida, sozinha. Claro. Imagina, sozinha em casa, sozinha em algum lugar. Então, ela me levava junto. Eu até, né, agora com funcionárias, eu até falo, né? Olha, filho não é desculpa. Porque a minha mãe nunca teve essa desculpa para filho. Sempre ela deu um jeito. É verdade. E aí eu fui tendo essa infância bem precária, desde uma infância muito sofrida. Minha mãe alugou um lugar pra gente morar quando ela se separou, que eu falo que era um tamanho de um banheiro. Nossa. Era pequenininho, era quadradinho. Era com aquelas teias de... como que De chama? amianto. Não lembro o nome. Aquelas teias curvadinhas. Que quando chove faz muito barulho. Sei. Não sei o nome, mas eu sei. Parece um plástico, não sei. Isso, aquelas teias, né? Zinco. Zinco, isso. Teia de zinco. Telha de zinco. E era assim, né? Toda papelão. Chove um pouquinho, parece que é um dilúvio, né? Isso. E nosso banheiro era lá fora, lembra? Aquelas fossas abertas no chão. Ia lá fora. Mas, Deise, uma infância precária, eu falo hoje eu enxergo assim, né? Eu era pobre mesmo. Era uma miséria, era um caderninho pequenininho, num saquinho de arroz para ir para escola. Era roupa que era doado, mas a minha mãe também nunca teve vergonha de pedir.
Eu me recordo, Deise, que a gente ia em mercadinhos tipo de Angelina com ela. E ela passava e ela falava assim, o que vocês vão jogar fora? E aí eles mostravam, tipo, maçã que tava podre. Ela pegava e ela, posso levar? Nunca roubou, Deise. Sempre foi muito honesta. E ela pedia, sabe? Isso fez de vocês quem são, né? E daí ela cortava aquele lado podre pra gente poder comer o lado bom. Ela sempre falou pra mim e pros meus irmãos, nunca pega nada de ninguém. Nunca. Pode ser uma agulha que vocês veem, nunca pega nada de ninguém. Eu me lembro que maior só que eu fui tomar Danone. Maior que eu fui comer bolacha recheada. Eu me recordo quando eu comecei a trabalhar assim, na adolescência, juventude. Nossa, comer um pacote de bolacha recheada era um sonho. Que na infância era muito difícil. E o período que ela trabalhava, minha mãe foi auxiliar de cozinha. Eu me lembro dela trabalhando em restaurantes. E ela recebia o salário às vezes. E ela pegava nós, né, os filhos, e levava no centro da cidade, que era um passeio, para comer esfirra. Ai, que bonitinho. Para comer coxinha. Ou para tomar um refrigerante. Na minha região tem o Funada. Então era o dia de tomar Funada. Era comprar um pacote de bolacha, cortar em 3 para dividir por nós 3. E eu era feliz, Deise. Mesmo com toda essa situação, eu era muito feliz. Eu creio, né? Porque a felicidade não está nas coisas, né? Não, é. Nem nas circunstâncias. Hoje, assim, né? Depois que eu me tornei mãe, a Louise é um presente, né? Que Deus me deu. Minha filha é mais do que eu sonhei e imaginei. Mas quando ela nasceu, Deise, eu fiquei um pouco preocupada. Porque eu falei, como que é ser mãe, né? Como que é cuidar de uma criança? Eu nunca tive uma mãe que penteou meu cabelo, que me ensinou a escovar os dentes. Uma mãe que me deu, assim, Sim, ela estava preocupada na sobrevivência, né? Sim, ela Exatamente. estava preocupada em nos dar o sustento. Exatamente. O pão de cada dia. E aí eu me recordo de cuidar da Louise, de ter esse momento assim de mãe, mas lembrar, nossa, na medida do possível ela me amou. Do jeitinho dela, ela nunca deixou a gente passar fome. A gente vivia numa precariedade assim, do mínimo, mas ela nunca deixou faltar. Quando ela trabalhou, por que eu entrei nisso? Quando ela trabalhou de auxiliar de cozinha, ela ganhava lanche. Ela ganhava um lanche que chamava Marta Rocha. E ela chegava do trabalho e acordava eu e meus irmãos e falava assim, a mamãe trouxe o lanche, vamos dividir para comer. Ai, que bonitinho. Ela guardava o lanche dela para dividir com vocês. A refeição dela. Ela guardava a refeição dela para dividir com a gente. E esse lanche era um lanche que a gente gostava, né? E ela acordava a gente de madrugada pra gente comer. E aí é o que eu te falo, aí a gente ia visitar meu pai e não faltava nada lá. Meu pai trabalhava vendendo comida. Ele vendia frutas, verduras e legumes, mas ele não dava. Ele via a minha madrasta fazer aquilo com a gente. Não falava nada. Não falava nada, era bem omisso. Era bem calado. E como eu te falei, por que eu contei ali a história de nascer 2 meninos e depois a menina? Porque ele queria a menina. Minha mãe disse que quando ela engravidou pela segunda vez, ele falava, tem que ser menina, vai ser menina. E como eu sou a menina, eu acredito que inconscientemente, né, talvez, mas aí a minha madrasta tinha muito rancor por eu ser a menina. E ela não teve a menina, né? E ela não teve a menina. Então, comigo, a raiva dela era muito grande. Ela, né, tudo que estava ao redor dela ali para me prejudicar, ela fazia. Mas como eu falei, né, tinha um escritor escrevendo a minha história. Mesmo diante de toda essa situação, eu estava sendo guardada, eu estava sendo cuidada, eu estava sendo zelada, mesmo sem entender naquele momento. Naquele momento eu era uma criança que mal compreendia as maldades que estavam ao meu redor. Com certeza. Eu não entendia. Mas Deus sabia de todas as coisas.
E como eu falei, Deise, quando eu começo a lembrar da minha infância, eu falo assim, gente, eu nunca fui abusada. Nunca. Uhum. Deus sempre me guardou. Sempre. E aí, crescendo, né? A gente ali ajudando minha mãe, como eu falei. Não, e a gente vê o cuidado dele nos mínimos detalhes, né? Ele diz que nada nos faltará e é verdade. Ele sempre dá Meu um Deus. jeito de estar com a gente, né? De estar conosco. E aí eu fui crescendo ali. Tem gente que pergunta, você começou a trabalhar há quantos anos? Eu falei, será que conta a infância? Boa. Se contar, eu ajudava a minha mãe, né? Sim. Ajudava ela desde pequenininha. E aí, uma época, saiu um loteamento na cidade, ela conseguiu um terreno que não ganhava, mas você pagava parcelado pelo aquele terreno. Aí ela conseguiu. E aí a gente foi construindo a nossa casa, a gente pegava restos de construção civil pela região com a carriola e ia e ajudava, e nós construímos a nossa casa. Uau. Eu me lembro de ajudar a fazer massa. Um dia desse, eu passei na rua e vi um pedreiro com um negócio fazendo massa. Eu falei, gente, na minha época era com enxada. Hoje tá legal, fácil, né? tá? Hoje tem um aparelhinho lá que eles ligam A e vida mexem. tá fácil, bem mais fácil. Graças a Deus, né? Mas a evolução, a tecnologia. E aí a gente ajudava ela, e aí ela também ia ajudando, a sentir o primo que às vezes estava perto, aí construímos nossa casa. E fui trabalhar, daí o meu primeiro trabalho, eu fui ser secretária. Como eu te falei, ela sempre, olha, sejam honestos, sejam trabalhadores. Ela criou a gente com esse foco, precisa trabalhar. Se vocês quiserem mudar a realidade de vocês, nós morávamos num bairro bem pobre. Um bairro que tinha, assim, droga, que tinha prostituição, que tinha bar, que tinha de tudo. Mas era casa, trabalho, trabalho, escola, escola, casa. Sempre também ela incentivou a estudar. E aí, como era, eu e meus irmãos somos bem pertinhos. Um é de 79, um é de 81 e outro é de 82. Então, a gente ia junto para a escola o tempo todo. Um cuidava do outro. E 2 irmãos mais velhos, né? Eu tinha 2 pais ali, ó. É verdade. Quase da minha idade, mas, né? 2 paizinhos ali cuidando de mim. Meu Deus, meus irmãos são maravilhosos. Né? E fui crescendo, aí fui trabalhar, fui ser secretária. Aí entrei para ser secretária numa agência de marketing, propaganda. Era uma secretária office boy. Fazia o serviço de banco. Lembra que naquela época a gente fazia serviço de banco. Hoje é tudo online, mas eu ia com a pastinha, caminhava um monte, né? Atendia telefone, agendava as coisas. E falando do zelo do Senhor, né? Nesse lugar eles tinham uma instituição que eles ajudavam e tinha uma assistente social. E ela me via, né? Ela via eu ir trabalhar, eu usava o uniformezinho, que era a Fundação Mirim. E ela me dava umas dicas. Ela que me ensinou a passar desodorante, Deise. Eu não sabia nem o que era desodorante, né? Que tremendo. Ela me ajudava, me incentivava, a forma de falar, a forma de me comportar, como agir ali. E eu fui aprendendo, né? Sempre muito curiosa, assim, muito olhava, via. E eu enxergava aquilo que eu tinha, desde aquele bairro pobre, aquela situação. Eu olhava o diferente e eu me espelhava. Eu falava, é isso que eu quero para minha vida. De lá até eu fui trabalhar de secretária para uma dentista, que foi um divisor de águas, assim, a doutora Cláudia. Eu olhava para ela e falava, eu queria ser igual a essa mulher. Toda arrumadinha, toda bonitinha, dentista, casadinha, com filho. Foi um espelho para mim, ela. Eu falava, quero ser assim. Então, eu almejava diferente do que eu tinha ali. E aí, fui trabalhando, fui conquistando as minhas coisas. Comprei minha cama, meu guarda-roupa. Fui comprando tudo que eu precisava ali, eu comprava. Meus irmãos também, trabalhando, estudando. Aí, a gente trabalhava de dia, estudava à noite, ajudava em casa. E minha mãe se virando, aí foi melhorando a situação. E crescendo. E o relacionamento com meu pai era assim. Visitava quando, né, era indispensável ir. E
não tinha mais relacionamento. A gente não se falava como pai e filho, não tinha, assim, tanto contato. E eu falo isso porque quando eu ali fui 16, 17 anos, falei, eu quero fazer faculdade. Eu vou fazer faculdade. E fui. Eu paguei a minha faculdade. Em Presidente Prudente é uma cidade que tem, né, cursos universitários. E aí eu fui e eu passei para a faculdade de Direito. Olha isso. Essa Cláudia, que era a minha patroa na época, que era dentista, o pai dela era advogado. E ela era dentista e a irmã dela era arquiteta. Quando ele soube que eu passei para a faculdade de Direito, ele tinha 2 filhas que não era da área. Ele me deu todos os livros de direito dele. Uau. Ele ficou tão feliz porque alguém ali da proximidade tinha feito direito que ele me deu os livros. E entrando aí nessa situação de pouco convívio com meu pai, eu tinha, sim, né, muitas mágoas, muitas dores. Meu pai não me ligava, não mandava parabéns, não estava nem aí, nunca nem aí. Eu me recordo que eu tinha uma tia que começou a morar ali do lado da minha casa, a irmã da minha mãe. E ela tinha telefone, nós não tínhamos, mas ela tinha. E aí, um dia, 3 de maio, bem cedinho, minha tia manda me chamar. Janaína, telefone pra você. Pra mim? Vou lá. Atendi. Quando eu atendi, nossa, é o meu pai me ligando. E aí, oi, Ná, tudo bem? Ele me chamava de Ná, né? De um jeito carinhoso. Tudo bem, pai? E o senhor? Tô ligando pra avisar que você tá completando 18 anos. Então, é o último mês que o pai vai te dar pensão. Foi uma facada que eu levei ali, Daisy. Eu imagino. No dia do teu aniversário, de 18 anos. Teu pai te ligando pra te dar parabéns, eu achando, e não era pra isso. E Deus, ele é tão peculiar nos detalhes, quando a gente começa a conhecer a Deus, a gente entender ele quem é. O filho da minha madrasta faz aniversário no mesmo dia que eu. Ele nasceu no mesmo dia que eu. Então, assim, o não falar parabéns pra filha não era desculpa porque esquecia o dia. Não, meu pai não falava porque realmente não queria falar. Mas aí, nesse dia, quando ele falou aquilo, doeu tanto. Eu me senti bem rejeitada. Foi uma das partes que mais me marcou, assim, de rejeição. Só que eu já estava na faculdade de Direito. Eu já tinha começado o curso. Eu era muito estudiosa e aplicada. Aí eu me lembro que eu respirei. Falei, o senhor está equivocado. Porque agora eu sou uma aluna universitária. O senhor tem que me dar a pensão até eu terminar a faculdade. Uau. Foi uma presença, assim. Não era um valor assim, ai meu Deus, vou morrer se eu não ganhar, né? Hoje eu acho que corresponderia a R$100 nos dias de hoje. Mas aí aconteceu isso e aí ele deu, né, a pensão até o final. E me marcou, assim. Aí até foi eu acredito que ali nesse dia foi um corte total de relação. Aí eu falei, agora eu não quero mais, já deu, ele já me humilhou o máximo que podia. A esposa dele, sempre que pode, me humilha. Então, prefiro cortar relações. Mas, nesse período, com a minha mãe, eu também comecei a passar uma certa dificuldade. Porque, como eu falei, meus pais se separaram, minha mãe tentou, assim, alguns relacionamentos, não deu certo. Mas um relacionamento, ela levou por mais tempo. Que foi um senhor que ela conheceu, que tratava a gente bem, que ajudava ela, que gostava dela e que ela teve a minha irmã. E eu tenho uma outra irmã, que é só de mãe, né? Que ela teve desse relacionamento. E aí, com esse relacionamento, ele já com uma condição, assim, bacana, tal. Quando a minha irmã fez 1 ano, eles fizeram uma festa de aniversário. E foi bonito, tiraram foto e tá. Passado assim, eu acredito que 1 semana, 2, depois do aniversário de 1 ano da minha irmã, uma mulher aparece na frente da minha casa com 2 pessoas, bate palma com a foto do aniversário da minha irmã na mão. Quem é essas pessoas aqui? E aí minha mãe, sou eu, minha filha, meu marido. Como assim meu marido? Esse aqui é meu marido.
esse aqui da foto é o meu marido, por isso que eu tô aqui. O pai da minha irmã estava levando 2 famílias. A dele, que era a primeira, ele tinha já filhos grandes, que eram esses 2 que estavam com a mulher, e minha mãe. Para minha mãe foi assim, Daisy, muito difícil. Ela já tinha se decepcionado ali com meu pai, já tinha passado toda essa situação de sofrimento. Foi uma segunda situação ruim. E em seguida a isso, a minha avó, que é a mãe dela, teve câncer de mama. E foi muito difícil para minha mãe perder a mãe dela. Ela ficou ali aquele período que a minha avó estava tratando. Minha avó foi uma que ajudou muito ela com relação aos filhos. Eu cheguei a morar uma fase da minha vida na casa da minha avó. Morar ali uns 2, 3 anos para minha mãe poder trabalhar, tudo. E ela perdeu a mãe. Então, ela ficou sem chão. Decepção amorosa e perda da mãe. E aí, ela virou alcoólatra. Ela começou a beber, Daisy, e não era beber em casa, tranquilinha. Ela começou a ir aos bares beber. E eu e meus irmãos ali já um pouquinho maior, né? Já trabalhando. A gente chegava em casa, não tinha mãe, não tinha comida, não tinha roupa, não tinha nada. Então, eu brinco que, assim, antes a gente não tinha porque ela trabalhava e a gente lavava a nossa roupa, a gente que cuidava da casa, cada um era responsável por algo. E depois... Não tinha porque... Não tinha porque ela tinha se tornado alcoólatra. E aí, a gente tinha que cuidar dela também. Porque eu me lembro várias vezes dela chegar em casa muito bêbada. E a tua irmã tinha quantos anos isso? A minha irmã era bem pequenininha, ela levava junto pros bares. Ah... Porque daí a gente trabalhava, estudava, minha irmã não tinha com quem ficar. Minha mãe levava pros bares e ela via tudo isso nos bares. E aí ela chegava bêbada, a gente tinha que dar banho. Chegava bêbada, tinha que colocar pra dormir, tinha que dar comida, tinha que ajudar. Tinha as fases que ela tava um pouco mais sóbrio, fazia alguma coisa, mas tinha as fases que tava bem ruim, né? E aí era muito agressiva, ela chegava muito agressiva. Eu me recordo que daí nessa época a gente já tinha nossa casa, eu tinha o meu quarto, meus irmãos, os 2 dividiam outro quarto, e tinha um quarto da minha mãe e tinha um da minha irmã. Eu chegava, eu vivia trancada dentro de casa, né? Chegava, ia pro quarto, trancava, fazia as coisas que eu tinha que fazer, ia trancar, estudar, trabalhar, fazer alguma coisa. Eu me recordo uma vez que ela chegou, Daisy, que ela pegou uma faca e ela começou a esfaquear meu quarto. Sai daí! Com aqueles nomes feios. Sai daí, eu vou te matar. Porque a bebida leva a isso, né? A pessoa perde totalmente a noção, fica violenta. E aí eu falava, para mãe, para. Eu acredito que ela não queria me matar, mas o inimigo vem para matar, roubar e destruir. E teve essa fase ali bem difícil. Ela começou a namorar pessoas ruins, bandidos. Ela namorou homicida, namorou traficante, namorou pessoas assim, bem difíceis. E aí um desses episódios da fase que ela era alcoólatra, eu já na faculdade de Direito. Detalhe que o meu irmão mais velho se tornou policial militar. Passou no concurso. Querido, estudioso também. Ela caçou uma briga num bar. Desafiou um homem que estava lá. Na hora que ela estava indo embora, ele se escondeu e ele atirou nela. Nossa. E eu me lembro do rapaz trazer ela assim nos braços e deixar na calçada da minha casa ela com o tiro na barriga. E a gente vê assim a situação. E chamar, né, 190, levar para o hospital e toda aquela situação. Ela levou um tiro que era de espingarda e a espingarda tem vários chumbos. Então, estraçalhou ela. Um milagre, tá, Daisy? Eu falo que foi um milagre ela não ter morrido. Ficou bem mal, ficou na UTI. E eu trabalhava nesse... Era um consultório de dentista, com psicóloga, com tudo. Eu falei pra Cláudia, aconteceu isso, eu preciso ajudar minha mãe, preciso ficar lá. Ela precisava ter alguém ali. E aí a faculdade, ter que intercalar, era final do ano, assim. E
eu confesso que para mim aquele período foi desafiador, porque eu chegava no hospital e via ela lá na cama e eu via que eu tinha que parar a minha vida, parar o meu trabalho, parar as coisas para cuidar dela. E eu falava, meu Deus, mas agora ela é um empecilho na minha vida, porque eu tenho que parar minhas coisas para cuidar dela. Era melhor se o senhor levasse ela, porque se levasse acabava, a gente ia ter paz. Mas enfim, né? Eu também não sabia que eu estava pensando de forma errada. Porque jamais podemos desejar a morte para alguém, principalmente para nossa mãe, né? Mas na época tu não tinha Jesus, né? Não tinha. Não tinha o conhecimento. Sem Jesus é assim mesmo. Não tinha. Mas aí ela se recuperou, ficou com muitas sequelas. Teve que pôr tela na barriga, tirar o intestino para fora. A volta para casa também foi bem desafiador, voltar. E por um período a gente achou que daí ela ia ficar tranquila, ia ficar mais sossegada, mas não, ainda passamos assim uma fase bem ruim. E o processo dela, Deise, como foi uma tentativa de homicídio, ele vai pro promotor. E um dia eu recebo na minha casa que eu tinha que ir até a promotoria para poder dar sequência, dar continuidade ao processo, tinha que ser representado, né? E quando eu chego na promotoria, que eu entro na sala, que eu olho, quem é o promotor? Meu professor da faculdade de Direito. Eu fiquei muito envergonhada. E ele percebeu que era eu, né? Aí ele me chamou na sala para conversar, me perguntou, fez todas as perguntas, eu falei, cabisbaixa, assim, super envergonhada. E eu me lembro que Deus usou aquele homem. Jurandir, baixinho, assim, nunca esqueci ele. Como o professor impacta a nossa vida, né? Pro bem ou pro mal. Mas o dele foi pro bem. Ele falou assim pra mim, não se envergonhe, Janaína. A história da sua mãe não é a sua história. Ore como se tudo dependesse de Deus. E trabalhe como se tudo dependesse de você. Então, ele me acendeu uma luz ali. E eu tinha, né, esse período, Deise, eu não tinha amigos. Eu escondia de todo mundo a minha história. Eu não contava pra ninguém, eu não tinha amigos que iam na minha casa. Tinha conhecidos, vergonha, né? Mas eu tinha vergonha. Ninguém sabia onde eu morava, quem era minha mãe, meu pai, quem eram meus irmãos, nada. Eu era bem introspectiva nesse aspecto de amizade, né? Eu ia pra escola, eu ia pra faculdade, eu trabalhava, eu sempre fui bem comunicativa. Mas eu não tinha vínculos, porque eu tinha muita vergonha. E não contava pra ninguém. Quando alguém perguntava alguma coisa da família, assim, eu me esquivava, né? Saía, assim. E eu falo isso porque eu sempre fui paquerada, né? Os rapazes me paqueravam, me achavam bonita. Sim, linda desse jeito, né? E eu pensava assim, não, mas quem é que vai saber a minha história, né? Como assim eu vou mostrar pra alguém a minha história? Como assim eu vou ter alguém? Mas ali na faculdade, depois que eu te falei ali do professor que me deu isso, eu comecei a buscar. Eu falei, não é possível, alguma coisa tem, eu preciso entender melhor. E eu fui buscando mais a palavra de Deus, buscando a Deus. Eu, né, comecei a ir nas missas. Eu ia sozinha nas missas. Sempre que eu não estava fazendo nada, não estava estudando, não estava trabalhando, estava eu na missa. Assistindo missa. Me tornei catequista. Comecei a dar aula para outras crianças. E comecei a buscar, a ler a palavra. E algo foi fazendo sentido. Comecei a ir em grupo de jovens. Comecei a frequentar. Eu me lembro que essas mágoas que eu tive da minha mãe, o perdão veio, Deise, uma vez que eu fiz um encontro de jovens, um retiro, assim. E tem uma parte que eles falam de família. E eles reúnem todos nós, assim, a gente se retira para um acampamento no fim de semana e tem um momento da família. Todo mundo recebe uma caixinha com cartas e fotos da família. E pensa, eu tinha pouco, né? Eu acho que eu tinha carta ali dos meus irmãos e pouca coisa. Todo mundo lá com um monte de coisa. Aquilo doía, sabe, em mim. Mas aí veio uma senhora que trabalhava ali na igreja, que era voluntária, e que me deu um abraço, Deise. E ela era tão parecida com a minha mãe. Uau!
Ela tinha a cor da pele da minha mãe. Você viu o cuidado de Deus. O cuidado de Deus. Ela tinha o tom do cabelo da minha mãe. E chamava Maria, igual a minha mãe. E eu me lembro que ali eu senti que eu tinha perdoado a minha mãe. Que ali eu senti que Deus, né, falou comigo, filha, é a tua mãe. Foi essa mãe que eu escolhi para ti. Então, a partir dali, eu comecei a ver que eu precisava cuidar da minha mãe. Eu comecei a crescer e a trabalhar e ter um pouco mais de recurso. E eu assumi aquela posição de cuidar da minha mãe. Que eu me lembro quando eu me formei em Direito, que eu já fui logo advogar. Como eu te falei, o pai dessa minha patroa foi muito gentil comigo. Quando ele me deu os livros de direito, me abriu o horizonte, me fez querer estudar. Eu era muito estudiosa, Deise, muito aplicada. Eu tinha uma família muito humilde, mas eu era extremamente aplicada. Na faculdade, eu cheguei a ser a melhor aluna, que eu fui fazer curso no doutorado. Os professores do doutorado deixavam eu assistir a aula deles. E aí eu falei, mãe, quando eu me formar, eu quero ir para São Paulo. Eu quero sair do interior e eu quero ir para São Paulo, eu quero desbravar o mundo, eu quero crescer, eu quero ser bem-sucedida, eu quero ter uma família boa, eu quero o contrário do que eu tenho aqui. Prudente é pequeno para mim. E eu queria fugir daquela cidade, era como se aquela cidade me lembrasse tudo aquilo que eu passei. Né? Eu não queria escrever a minha história ali. E aí a minha mãe, sem entender muito, né? Falou, tá bom, filha, mas como que você vai? Eu nunca tinha ido para São Paulo, né? Não sabia nem como era. E aí esse lugar que eu trabalhava de secretária, um dia uma psicóloga que trabalhava ali ia para São Paulo. Eu falei, posso ir contigo, doutora Marli? Posso ir? Pode, minha família é de lá, tu pode ir comigo. Eu fui a primeira vez para São Paulo com a doutora Marli, que me levou, querida, amada. Querida. E aí eu conheci um pouquinho ali de São Paulo, eu falei, aqui que eu quero vir. Mas como eu te falei, eu já estava ali entendendo e conhecendo a Deus. E aí quando eu fui entendendo, quando eu perdoei a minha mãe, quando eu entendi que eu tinha que cuidar dela, eu comecei a dar conselho, falar para ela que não era legal a bebida, que ela tinha sido uma guerreira, uma vitoriosa, que ela tinha que sair daquela situação. Deus me deu um grande presente, que foi conhecer o Pedro. Meu marido. Que é um querido, né, meu Deus? Um querido. Eu já tinha, assim, igual eu te falei, visão daquilo que eu queria e visão daquilo que eu não queria. Eu era paquerada, os rapazes vinham, nossa, eu ganhava flores, eu ganhava chocolate. Minha mãe que falava, eu trazia da faculdade, assim, os presentes. Mãe, não quero, não, eu quero, assim, um marido assim. Eu quero alguém bom, alguém honesto, alguém trabalhador, alguém inteligente, alguém que me ame, alguém que cuide de mim. Deus vai preparar. E esse era o Pedro, teu Boaz. Ele era o Pedro. Eu me lembro que quando eu conheci ele, primeiro, né, bem sério, assim. Primeira vez que ele pediu meu telefone, a gente tinha amigos em comuns, assim, relacionado ali ao meu trabalho. E eu falei, não, me dá você o teu telefone. E aí ele me deu e um dia, eu já na faculdade... Me dá o teu telefone que eu vou ver se eu vou te ligar. Vou ver. Eu já na faculdade... Ele também na faculdade? Ele passou na faculdade, mas ele passou em Floripa. E ele não tinha sido chamado ainda, porque era faculdade pública e eles estavam em greve. Tá. Então ele não tinha sido chamado ainda e eu já estava na faculdade. Então eu me formei 1 ano depois ele se formou. Que legal. E aí um dia eu queria ir no cinema... E lembrei dele. Falei assim, eu vou ligar para aquele rapaz, ver se ele quer ir no cinema. Liguei. Oi, tudo bem? O que você tá fazendo? Ele falou, tô aqui com os meus amigos. Falei, então eu vou no cinema hoje. Você quer ir? Ele falou, vou. Então tá, eu posso passar para te pegar? Falei, não, a gente se encontra lá. Aí nos encontramos no cinema, assistimos o filme, O Homem que Copiava. Ai, eu assisti esse filme. O Homem que Copiava. Acho que isso entrega a idade, melhor a gente falar, não. Acabou o filme, ele tentou, assim, se achegar, né? Mas super respeitoso. O Pedro sempre foi muito respeitoso. E aí, posso te levar pra casa? Falei, não pode não. Pode ir você pra tua casa que eu vou pra minha. Pensa, ninguém sabia onde eu morava, ninguém sabia nada da minha vida. Que daí ele me conta que depois desse episódio a gente se viu mais algumas vezes, mas eu nunca deixei ele me levar embora.
Ou os dias que eu deixava, eu fazia ele dar uma volta. Que ele andava tanto que ele se perdia, não sabia nem onde ele estava mais. E ele me deixava perto da minha casa, nunca na minha casa. Porta. É. E assim, né? E a gente se conheceu, foi passando o tempo. E aí fomos nos aproximando. Uma hora ele falou que queria, né, me beijar e tal. E aí foi me buscar na faculdade, alguma coisa assim. E aí a gente se beijou. E aí foi indo. Uma hora ele falou que queria namorar comigo. E eu fiquei pensando. Eu falei, Deus, eu acho que esse é o rapaz, sim. Ele tem ali os atributos. Acho que é o meu Boaz, né? Tem os atributos ali que eu acredito que precisa ter. Bem diferente do meu pai, né, Daisy? Bem amoroso, carinhoso. Então, a gente começou a namorar. E ele virou pra mim e falou assim, então, né? A gente começou a namorar, mas eu vou pra Florianópolis. E eu em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Falei, nossa, é tão longe, né? Tá. Pensei, mas é melhor assim? Porque ele vai estar tão longe que eu posso trabalhar, que eu posso estudar, que ele não precisa saber da minha vida. Melhor coisa. E a gente começou a namorar, Daisy. Nós namoramos 8 anos à distância. 5 anos ele ficou em Florianópolis, eu em Presidente Prudente. Trocávamos cartinhas. E cada vez que a gente trocava carta, aquelas cartas de 1 centavo, eram muitas cartas durante a semana. Eu fui vendo que era um presente de Deus, que o Pedro era um presente de Deus. Ele foi me dando, assim, aquela sensação de que aquela família que eu tinha vontade de criar era possível. Que eu podia ter alguém ali para dividir comigo a vida. Só que eu ainda tinha muitos resquícios da infância, né, Daisy? Sim. Eu falo que eu já fui feminista. Eu já fui aquela mulher que achou que eu, sozinha, tinha que dar conta. Que eu, sozinha, tinha que ser independente, bem-sucedida, dona do meu nariz e não depender de ninguém. Porque eu vim de uma infância que me cobrou pensar assim. E aí ele, né, estudando, eu me formei em Direito ali. Falei, mãe, agora eu me formei, eu vou para São Paulo. Fui, Daisy. Eu me lembro que o Pedro, em Florianópolis, eu falei, Pedro, eu vou colocar o meu currículo na Cato, porque eu fiz a faculdade de Direito, eu passei na OAB, sou advogada, e vou achar um grande escritório em São Paulo para trabalhar. Ele falou, então eu vou tentar achar um lugar para você morar lá. Ele tinha computador, eu não tinha, né? Eu só usava o da faculdade. Ele conseguiu achar um pensionato para mim morar de moças. Eu peguei um ônibus em Presidente Prudente, com 3 entrevistas marcadas para fazer em São Paulo. Uma mala na mão, me despedindo da minha mãe. Cheguei, Daisy, em São Paulo. Eu cheguei na rodoviária e eu cheguei naquele centro lá de metrô e eu não sabia nem para que lado ir. E aí eu me lembro que eu parei, eu olhei aquele monte de linha, aquele monte de coisa, falei, Senhor, não é igual hoje que tem tecnologia, celular, tudo na mão, né? Aplicativo de... Maps, Waze, tem tudo, né? Uber, tem tudo. Eu lembro que eu fiz uma pós-graduação em São Paulo e aí eu tinha um mapinha, até pouco tempo, se bobear eu tenho ainda, um mapinha assim físico do metrô. E aí eu botava aquilo na minha carteira e eu só sabia andar com aquilo ali. Se eu olhasse assim, aí eu sabia, né? Eu preciso ir pra cá, então eu tenho que pegar esse aqui, descer aqui. Sem aquilo ali, tu vê, né? Tu vê. E aí eu cheguei, né, Eu cheguei com a mala, cheguei em São Paulo de manhã, né? Com a mala, peguei, comprei o negócio do metrô, andei, cheguei na onde eu precisava fazer minha entrevista. Naquele dia eu fiz 3 entrevistas. Eu tinha que arrumar um emprego ali. Eu não tinha outra opção. E dali eu fui para esse pensionato que o Pedro conseguiu online para mim morar. Eu morava com 16 meninas ali em São Paulo, pertinho da PUC. E aí fui trabalhar. 16 meninas. 16 meninas. Mas era super organizado. A dona tinha uma casa grande e ela dividia em biombos. E aí a cozinha era comunitária, os banheiros comunitários e cada uma tinha uma cama e um armário na frente. E tinha horário para entrar, horário para sair, não podia música, bem... Ela era bem séria, Dona Marlene. Mas e o que tu fez para sair lá do metrô de São Paulo? Fala assim, como é que eu vou chegar lá? Eu tive que estudar aquelas linhas tudo. Eu tenho que pegar aqui, vim para cá, papel e caneta na mão, agora eu venho para cá, ando ali, tal. Foi desafiador.
Foi Deus que me guiou ali para mim não me perder. Para mim não ser raptada, para mim, enfim. É Deus, né, Deise? É Deus que cuida, não tem outra razão. É o que eu te falei, ele me cuidou no ventre da minha mãe. Quando eu li o Salmo 139, Deise, quando eu lia que ele me formou, que ele conhecia tudo no ventre da minha mãe, ele estava tecendo os meus órgãos. Clareou para mim, assim. Ele resgatou a tua identidade, né? Resgatou. Eu entendi que era ele quem tinha me planejado e pensado. E ele que é o teu pai, né? E que ele é o meu pai. Eu entendi que não era minha mãe, não era meu pai, não era ninguém que tinha pensado em mim. Era ele. Então, cheguei lá, fiz as entrevistas, passei em um dos trabalhos. Fui ser advogada na Associação dos Procuradores do Estado. Plena Líbero Badaró, centro de São Paulo. E consegui um lugar para morar. E ali, Deise, foi uma realização para mim. Aquela menina do interior. Imagino. Que saiu da onde saiu. E trabalhar. Eu trabalhava com procuradores, eu era advogada de procuradores. Eu me lembro que eles chegavam na minha sala, né? Falavam comigo por telefone. Quando eles entravam, nossa, mas você que é a doutora Janaína, uma menina. Porque por telefone, a maioria tinha 70, 80 anos. Eu era uma menina. Mas foi maravilhoso. Aí eu trabalhei 3 anos em São Paulo. Fiz pós-graduação em Direito Tributário com o Dr. Ives Gandra, que era um grande tributarista na época. E sempre ajudando minha mãe, né, ali, tanto financeiramente como emocionalmente. Era eu que ligava. E nesse período que eu saí, Deise, meus irmãos também saíram de casa, né? Ela ficou só, ela é minha irmã mais nova. E para ela foi um período, assim, de tristeza profunda. Porque tinha dias que ela me ligava, eu já em São Paulo ali trabalhando. Ah, não, hoje eu não tô bem, eu acho que eu vou me matar. Eu acho que eu vou pegar uma corda, imagina. E eu vou me matar, eu vou dar fim na minha vida. E eu ficava com ela mais de 1 hora no telefone. Não, mãe, não faça isso. A senhora é preciosa. Olha onde eu cheguei. A senhora é minha mãe. Olha tudo que a gente já alcançou. Vai dar tudo certo. E, enfim, né? Um período assim para mim também que bem só Deus. Difícil. Bem difícil. Mas aí foi, né? Passando o tempo, eu conhecendo mais o Pedro entendendo e querendo. Eu lembro que um dia eu fui visitar ele em Florianópolis. A família dele foi um pouco contra o nosso namoro, né? Porque eles não conheciam toda a minha história, mas eles viam uma menina que trabalhava, estudava, fazia 1000 coisas e pouco ligava para o filho deles. Sim. Né? Depois eu consegui entender que o filho não era prioridade, né? Não era. Minha prioridade não era. E para eles era triste, era sofrido, né? Então eles pensavam, não, meu filho merece uma outra pessoa. Mas o Pedro sempre lutou muito pelo nosso relacionamento nessa época. E aí um dia eu sentei e falei assim, você realmente quer casar comigo? Você quer ficar comigo? Então senta aí que eu vou te contar a minha história. E eu contei a minha história toda pro Pedro. E para ele foi difícil ouvir. E ele falou, não tenho interesse em conhecer o teu pai. Não tem interesse. Se você perguntar, o Pedro nunca viu meu pai. Hoje já perdoou, né? Eu e o Pedro já perdoamos ele. Mas naquela ocasião, ele vendo aquela menina que lutava, batalhava, ele estudava. Como homem, é difícil, né? E ele não entendia, né? E como que teu pai não quer saber de você? E aí eu falei, tá bom. E ele falou, não, é isso que eu quero. Daí, ele se formou em engenharia mecânica na UFSC. Um tempo ele foi para o Canadá, o Pedro fez intercâmbio, a gente namorando à distância. E um dia daí ele falou assim, eu quero me casar com você. Você precisa agora vir para Santa Catarina. E eu falei, para Santa Catarina? Vem você para São Paulo. Agora eu tô bem, né? Tô trabalhando, tô estudando. E ele falou, não quero. Eu falei, então vamos fazer assim, ó. Vamos tirar cara e coroa. Se você ganhar, eu vou para Santa Catarina. Se você perder, você vem para São Paulo. Eu perdi, Deise. Eu perdi. Precisei vir para Santa Catarina. Deus, né? Deus é bom. Deus é bom. Vim para Santa Catarina. Quando o Pedro chegou aqui, ele foi convidado por um amigo para ir num evento. E aí esse amigo convidou, ele foi, amou.
era a Adonep. Olha só. E aí, quando eu cheguei para vir, a gente começou a ir na Adonep. E indo na Adonep, a gente conheceu um amigo maravilhoso. A gente começou a conhecer Jesus. Uau. E foi uma transformação de vida para o Pedro e para mim. Por quê? Porque aí eu tinha aquelas feridas todas do passado e eu precisava de cura. Uau. Eu precisava de transformação. Eu precisava entender o motivo de eu ter vivido tudo aquilo. Uhum. E aí eu e o Pedro nos casamos. Foi um casamento, assim, muito gostoso. Deus confirmou a data de casamento para nós. Nos casamos, começamos a construir nossa família. Nós dois conseguimos, assim, adquirir nossas coisas. Sabe aquele sonho de casar, de ter tua casa, de ter tuas coisas? O Pedro quis empreender e a gente começou a empreender. E eu parei ali o direito, ele parou a engenharia e a gente começou a empreender e tudo começou a dar certo. Nós dois engajados, trabalhadores, firmes ali e conhecendo a Jesus. Meu Deus, que Então foi lindo. Jesus começou a mostrar para mim, nas escrituras, quem eu era. Aquilo que tu falou, né? A minha identidade. No começo eu não entendia por que nascer naquela casa, por que nascer com aqueles pais, por que passar por toda aquela miséria. Quando o Pedro falou que queria ter restaurante, Deise, eu fui contra de início. Eu falei, não, então você vai trabalhar com restaurante e eu vou comprar uma loja de roupa feminina. Comprei uma loja de roupa feminina. Comprou? Comprei, tive durante um tempo. E ele ficava, não, mas vem trabalhar comigo, mas vem trabalhar comigo. E aí uma hora eu falei, tá bom, vou. E aí um dia eu tava na praça de alimentação, assim... E aí Deus falou comigo, sabe por que você veio trabalhar com alimentação? Porque você sabe o valor de um alimento. Porque você só não passou fome por pouquinho, então você sabe o que é um alimento. E aí eu falei pro Pedro, né, que Deus falava assim comigo. Tá vendo as pessoas ali comendo na mesa? Ali pode ter um médico que você alimentou e ele vai sair fazer uma grande cirurgia. Ali tem uma família que o pai trabalhou o mês inteiro e trouxe a família para dar para eles um momento de alegria. Então, eu te coloquei aqui para trabalhar com alimentação por causa disso. Você sabe o valor que é alimentar a mesa dos seus colaboradores. Você sabe valorizar as coisas. E foi quando eu entendi isso, Deise, mudou a minha relação com a comida. Mudou a minha relação profissional e eu fui fazer gastronomia. Aquela menina que amava estudar, né? Sempre muito de estudar, de ler, de entender. Eu sempre devorei livros. Falei, então agora eu vou estudar gastronomia. E fui. E aí eu falo que eu sou uma advogada que virou chefe de cozinha. Que Deus me presenteou com o que eu tenho hoje. Hoje eu sou uma mulher realizada, Deise. Sou uma mulher feliz. E a gente vê o Cora, meu Deus, tudo lá é tão gostoso, né, Jana? Você vê, eu tenho uma amiga missionária que ela fala que Deus tem muito bom humor, né? E é verdade, gente. Meu Deus, olha. Aí tu foi trabalhar na área de alimentação, que era... Que eu nunca imaginei. Mas por quê? Pra fazer com amor, com a entrega que você faz, né? Meu Deus do céu. Quando a gente foi colocar o nome no restaurante... restaurante... Quem come a tua comida se apaixona. E o do Pedro, o churrasco do Pedro também, né? Também. Nossa. O Pedro também cozinha muito bem. Muito bem. Que coisa. Quando a gente pensou no nome do restaurante, eu recebi a frase da Cora. Nada do que fazemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. E eu falei, Deus, entendi o recado. Então, o nome do restaurante vai ser Cora. Em homenagem a essa brasileira também, que foi uma mulher à frente, né? É verdade. E aí, ele me deu uma filha linda. Sim. Uma menina. Quando ela nasceu menina, eu falei, entendi o que o senhor está falando. Uma menina. Ele me deu uma filha linda, Deise, educada, obediente, amorosa. Inteligente, né? Inteligente.
Desde ela tá com 11 anos, me abraça tanto. Ai, E aí eu penso, aquela falta de amor que eu tive lá atrás, aquela falta de abraço, aquela falta de carinho. Ela me abraça tanto. Ela chega já com os bracinhos assim, mãe. ele te supriu assim, Supriu. e muito, né? Com a tua família, né? Nossa, o Pedro é um homem maravilhoso. O Pedro é mais do que eu merecia, Deise. Mas quem de nós merece, né? É. É graça, né? É graça. E aí a gente vai para Jeremias, né? 29:11. Só eu sei os planos que tenho para você. É verdade. Quando a gente vê a nossa história, e hoje eu até falo com quem tá ouvindo, né? Se você não entende o porquê de passar por alguma coisa, peça ao Senhor para Ele te revelar. Porque tudo tem um propósito, né? Tudo tem um porquê. E aí eu entendi, Deise, que Ele me usou para ser o bálsamo na minha mãe. Para ser aquela pessoa que alcançaria ela. Quando eu conheci Jesus e eu entendi quem Ele era, aquele presente tão maravilhoso de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que tira todas as mazelas que a gente tem, porque eu não posso falar para você que eu condeno meu pai, que eu condeno a minha madrasta, que eu condeno todas aquelas pessoas que fizeram mal, porque eu também sou pecadora. Eu também tenho as minhas mazelas. Eu entendi e eu falei assim, mãe, a senhora precisa conhecer esse Deus. A senhora precisa olhar para a eternidade. A gente não vai ficar aqui para sempre. Somos peregrinos nessa terra. É verdade. Somos passageiros, mãe. E aí eu comecei a ministrar na vida dela. Deus me fez ministrar na vida de muitas mulheres, Deise. São mulheres que eu até nunca imaginei. Elas chamam, Janaína, vem dar uma palavra para nós. Com autoridade, né? É só quem viveu o que você viveu. Mas, Deise, quando eu olho eu ministrando para aquelas mulheres, eu vou te falar que eu sinto assim, ó, mais do que para elas, eu ministrar para minha mãe. Sabe assim, a minha mãe é o maior presente que Deus me deu para falar dele. Porque ela não teria outra pessoa para falar. Toda a vida que ela teve, toda a situação, tudo que ela percorreu, ela não teria outra pessoa para falar. Então ela viu que a filha dela que passou por todo aquele caminho, todo aquele sofrimento, ressignificou. Ela também poderia ressignificar. Ela falou, eu quero isso, né? Tu entende, assim, a essência? Seria humanamente impossível, né? Até mesmo para psicologia. Às vezes são casos, assim, que não tem solução, né? Na ciência, na psicologia. Só Deus pode fazer. Só Deus. Só eu Deus lembrei pode. agora de Maria Madalena, né? Quando Nicodemos viu ela curada, daí ela falou assim, não, eu preciso conhecer isso, porque só Deus poderia fazer. Ele, como um homem da lei, profundo conhecedor, ele sabia que nenhum ser humano na Terra podia curá-la. Libertá-la. A não ser o próprio Deus, né? E assim é com a gente vive coisas, às vezes, que só Deus. Só Deus. São cativeiros. Mas Ele pode, né, Jana? Que Ele consegue libertar. Exatamente. Mas Ele é poderoso. Ele é poderoso. E uma vez, Deise, eu... Onipotente, na verdade. Só Ele é onipotente. Onipotente. Ele sabe o antes, o durante, e Ele conhece o nosso futuro. Ele sabe o depois. Quando a gente vê os atributos de Deus, né? A gente para até de ter expectativa sobre o humano. Sem dúvida. Porque a gente consegue enxergar que a nossa expectativa deve estar nele. E o outro, assim como nós, só dá o que tem, né? Exato. Dá o melhor do que tem. O teu pai, a tua madrasta, eles, acredite, eles deram o melhor do que eles tinham. Aquele era o melhor. Sim. Eu não tenho dúvida nenhuma que teu pai te amou. Não tenho. Aquela era a forma dele de amar. Sim. Porque nós não conhecemos a história dele, mas se a gente for ver, deve ser uma história de profundo rejeição, abandono, sofrimento. Exato, né? Exato. Então, Medo. Exatamente. Eu fico, às vezes, olhando para a história ali do meu pai, eu falo, imagina o medo dele de perder a madrasta. Então, às vezes, ele era omisso porque ele tinha medo. Sim. Não, eu não vou bater de frente com ela, vou deixar ela agir assim, porque ele tinha medo.
Ele já tinha tido um relacionamento que não foi legal. Aí ele tinha medo de perder o segundo. Só que só com Jesus a gente tem esse filtro para olhar. Ah, sem dúvida. Sem Jesus a gente julga e a gente condena. Com Jesus a gente tem um filtro, tem empatia, tem entendimento e tem perdão. E o perdão é libertador. E aí que vem a cura, né? E aí que vem a cura. É libertador, eu sei, Jana. É libertador. O dia que eu consegui perdoar meu pai, né? Que eu senti mesmo, porque é um sentimento que tu sente, né? É como se tu levasse algo ali que tu até fala, não tenho nada contra. Mas tu carrega aquele fardo, né? E quando tu entende, não, Senhor, agora eu compreendi, agora o Senhor me curou mesmo. Sai aquele peso. E hoje, Deise, eu olho assim e imagino um abraço tão gostoso no meu pai que eu ainda vou dar. Amém. Eu sonho com esse abraço. Porque igual eu te falei, por que eu falei ali da ligação que eu tive aos 18 anos? Esse ano, no meu aniversário, eu contei a minha história para as minhas amigas. E aí eu fiquei conversando muito com Deus, orando, conversando com Pedro. E um dia eu falei, eu vou ligar pro meu pai. Aí pedi pro meu irmão mais velho, que tem mais contato com ele, me dá o telefone do pai. Ele me deu e meu irmão ainda falou assim, ó, liga 8 da manhã, porque 8 da manhã ele vai estar sozinho. E aí ele vai conseguir falar com você. E aí um dia eu liguei, peguei o telefone, oi pai, tudo bem? É a Ná. E ele, assim, poucas palavras, mas ele me atendeu, né? Oi, Ná, tudo bem e você? Tô bem, o senhor tá bem de saúde? Tô bem. Ah, então tá bom, pai. Liguei só pra saber como que o senhor tava. E era teu aniversário? Tá, não, era assim, né? Depois do meu aniversário eu senti esse desejo de ligar. Que é aquela libertação. Poxa, eu perdoo, mas eu tenho que mudar de atitude. Não adianta eu perdoar e não, né? Aquela história, eu perdoo, mas quero lá 500 bem longe metros. de mim. Não, então, né? Tem alguma coisa ali que ainda precisa ser mudada. Quando a gente perdoa, a gente tem um olhar piedoso, né? Isso. Então, eu tive esse olhar. Eu quero falar com meu pai. Ele mora longe de mim, não dava pra ir até ele, né? E aí, eu liguei e foi assim, monótono, né? Tá bom. Só que aí, teve um tempo depois que ele me ligou. Olha só. E quando eu peguei o celular, assim, pai, né? Atendi, oi, tudo bem? Ele ficou comigo uns 20 minutos, conversando. Olha! Perguntou da minha filha, disse que tinha vontade de conhecê-la. Ah, que tremendo. E foi, sabe? Aí depois até falei, Pedro, tu não acredita quem me ligou? Meu pai. E eu sinto, assim, que Deus ainda tem algo para nós ali. Com certeza. Tenho certeza que quando eu abraçar ele, Deise, eu também vou transmitir o amor de Jesus para ele. Com certeza. Porque hoje eu tenho certeza que Jesus me colocou nessa família com o propósito de levar ele. Amém. E assim, não tem nada mais gratificante do que fazer as pessoas conhecerem Jesus. É verdade. Não é? A gente que, graças a Deus, somos abençoadas, a gente tem tanta coisa. Né? Eu fico olhando, meu Deus, a gente realiza tantos sonhos. Mas o levar Jesus para alguém... Mas se ele tiver a oportunidade de conviver um pouco com você, é inevitável, né? Ele vai ver Jesus em você. Vai falar assim, como que ela pôde, depois de tudo que ela viveu, me receber com tanto amor? Me dar um abraço desse. Não é ela, é algo nela, eu quero isso também. Né? Que seja através de você ou da tua filha, porque o neto é a coroa dos avós, né? E a neta ainda. Deus é lindo, né? Entendeu? A neta. A neta. Então, tem muita coisa ainda, né? Para acontecer. Tem. Que essa é a Janaína, né? Que tremendo. Essa mulher linda, alegre, né? Ai, eu sou tão grata à vida, Deise. Eu sou tão grata. Mas assim, ó... Eu sou grata a Deus. Eu tenho amigas que falam, né, Janaína, tu é ligada no 220, eu não sei como tu consegue. Eu falo, meninas, vocês não têm noção a gratidão que eu tenho pela minha vida. O fazer as coisas, o estar nos lugares, para mim é algo que é só agradecer a Deus. A gente vê isso em você, né? Esse serviço, né? Essa doação, esse amor, esse olhar piedoso que você tem. Eu nunca te vi mal, Jana, nunca te vi. Tu tá sempre alegre, sempre
doce, sabe? Sempre esse abraço gostoso, sempre uma palavra boa. Quer dizer, só Cristo pode fazer isso, né? Só. E que bom que eu fui encontrada, né? Amém, eu falo isso mesmo. Outra passagem que faz muito sentido para mim, Deise, que tá sempre comigo, né? O Salmos 139, mas é o Efésios 1:4. Que fala que foi Deus que nos encontrou. Deus que nos alcançou. Desde a fundação do mundo. Não é algo que assim, ele me encontrou ali quando eu mudei para Balneário Camboriú. Não. Ele estava comigo desde o início. Você que só viu agora, né? Que tremendo, né? Essa é a verdadeira felicidade, né? Essa é a verdadeira. E eu te falo que assim, por muito tempo eu me calei e não contei a minha história por medo, por vergonha. O que as pessoas vão achar? Mas o que as pessoas vão pensar? Porque assusta, né, Deise? Assim, uma moça bonita, até eu falo, né? Quando eu conto a história, as pessoas não, isso não é verdade. Ver você bonita, hoje não, muito tu bem, não passou. bem-sucedida, empresária, né? Uma família linda, fala assim, ela tá contando, né? E ainda, acha que tá contando historinha. E doce, assim, desse jeito. Fala, não, ela tinha que ser revoltada, né? Nossa, tem gente que fala, nossa, tu nunca se revoltou, nada contra, mas tem gente que fala, nunca fez uma tatuagem, nunca, não, nunca. É verdade. Nunca teve esse... Eu já falei, eu já fui um pouco feminista, mas Deus conseguiu me curar, Deus conseguiu me fazer enxergar que eu e o Pedro éramos um. Recalcular a rota. Unidade, né? Isso, unidade. Os princípios, né? Então, tirou de mim aquilo de que achar que eu é que conseguiria. Não é nada meu. A gente foi criada de propósito e para um propósito, né? E tu descobriu isso. Tua identidade, o teu propósito, né? Falo que quando a gente descobre a nossa verdadeira identidade, o propósito te abraça, né? É verdade. É bem isso. Que lindo, Janinha. Obrigada, viu? Tenho certeza que essa história vai mudar a história de muita gente. Amém. Que também vão encontrar esse amigo que você encontrou. Amém. Né? Que mudou a tua história. Porque quando ele chega, nada fica igual. É aquilo que a gente estava falando, né? Nada mais é igual. Né? Ele transforma, né? Ele transforma. Eu sinto assim, Deise, que não tem, sabe, rancor, mágoa. Não, só tem gratidão. Eu olho para minha história e consigo agradecer a ele por cada etapa que ele cuidou, cada etapa que ele zelou, cada coisa que ele fez. E porque essa história fez você ser quem é. Exato. Né? Fez você chegar até aqui, fez você ser quem é. Ter força, ter garra, ter coragem. Tenho certeza que é em razão da minha história que eu consegui. Com certeza. Deus não desperdiça nada. Exatamente. Não é? E aí eu falei, realmente, fica com a caneta aí, escreve o Senhor a minha história. Amém. Eu não quero segurar essa caneta, eu quero a tua vontade. Amém. Boa, perfeita e agradável. Exatamente. E não a minha. Ainda que eu não entenda, mas não é sobre entender, é sobre confiar, né? Confiar. A confiança que Abraão teve, nós devemos ter. Hoje uma funcionária minha falou pra mim, não, Deise, eu vim perguntar isso aqui porque você entende melhor. Ela falou assim, olha, que você entende tudo. Eu falei, não, eu não entendo muita coisa, mas eu entendi que não é sobre entender, é sobre confiar. Então tá tudo certo. Tem muita coisa que eu não entendo, mas não preciso, não entendo porque eu não preciso. Nem faço questão. Nem faço questão, porque não é sobre isso, né? É sobre confiar. Confiar. Tremendo, né? Obrigada, Janinha. Obrigada a você, que Deus minha linda. te abençoe poderosamente. Eu tenho certeza que Ele vai te levar em lugares ainda que você nem imaginou. Amém. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas Ele já preparou para você. Amém. Né? Esse tempo com teu pai e tudo vai ser ainda muito tremendo. Muito, muito, muito. Eu tenho certeza disso. Amém. Obrigada, viu, minha irmã?
Obrigada também, querida, pela sua doçura, Leva por um nos abraço. receber tão bem. Ai, vocês que nos recebem bem, né? Meu Deus. Sem mesmo conhecer a gente, abriram a porta da casa de vocês, fizeram um jantar tão bom, nunca vou me esquecer. Jana. Temos que fazer mais, né? A gente deixa o tempo não, passar. agora eu que tô devendo pra vocês. Não deve nada. Manda um abraço pro Pedro, viu? Mando. Outro pra sua princesa. Obrigada, viu? Obrigada. Uma boa noite pra vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá!